Está começando o programa da Ana, sejam todos muito bem-vindos. Chama sua família para começar esse programa com a energia total aí. Estou aqui com o meu amigo José Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, primeiro prazer estar aqui com você e para mim é uma honra poder falar mais da minha arte, né, que assim eu denomino ela. Não, e eu vou apresentar eles para você aqui, pessoal, porque o currículo grande, viu? Um dos pioneiros no envelopamento profissional em Goiânia, há 10 anos à frente da The Plotter, e ele se especializou no envelopamento de frotas, troca de cor, customizações, proteção com envelopamento, transparente e PPF, é isso mesmo? Isso mesmo, você viu aí que tem uma gama de... Nossa, eu até me enrolei pra falar envelopamento. Não, e nosso tema hoje é sobre isso, as técnicas do envelopamento... Vou até olhar pra câmera aqui pra falar. As técnicas do envelopamento profissional. Eu tô com ele aqui que é especializado, que começou aqui em Goiânia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, como eu disse, a gente falar do envelopamento profissional, para mim é algo maravilhoso, é algo muito bom, porque as pessoas têm muita dúvida com isso, às vezes eles têm muito preconceito, né, ainda. Primeiro as pessoas acham que é um produto de qualidade ruim, né? Que qualquer um coloca. Que qualquer um coloca. Se você for ver a internet aí, tem um monte de vídeo, as pessoas colocam... tem gente falando para você colocar até com cartão de crédito, não é nada disso. Não, eu posso falar com propriedade disso, porque uma vez eu fui tentar colocar um adesivo na parede, gente, numa parede, e eu fiquei horas em um pedacinho e não saiu nada. Então tem que ser profissional mesmo naquilo. E assim, é bem legal, porque às vezes o cliente chega lá na loja, ele fala, não, mas... por exemplo, a gente vai fazer a canaleta de um carro, que é aquela partezinha preta ali, ó, aquela partezinha pequenininha. O cara fala, não, mas isso aí é muito fácil, é um valor que você está cobrando que eu acho injusto pelo tamanho. Nossa. Aí eu faço isso hoje, eu falo, olha, eu te empresto aqui a ferramenta e te deixo você colar, não vou cobrar. Se sair no padrão que a empresa tem, eu não vou cobrar. E aí você vê a pessoa fazer uma canaletinha de 50 centímetros por 10, a pessoa não dá conta, então depois ele volta atrás. Então, nós brasileiros, a gente é um pouco meio lerdo, né? Que a gente quer fazer tudo, então a gente é meio esperto demais, né? A gente acha que vai fazer tudo, às vezes a profissão do outro, não, mas isso aí é muito fácil, eu consigo, e na hora não é bem isso. Então a gente se especializou nesses anos todos, a gente é certificado de 3 grandes empresas no Brasil, então assim, para mim é uma alegria muito grande, poder melhorar o que já é bom, né? A gente faz ali desde dos carros impopulares até os carros esportivos aí. Então, é maravilhoso. Não, eu vi que você participou aqui do Jornal da Capital e eu achei um ponto interessante que você disse que às vezes aquela pessoa tem um carro mais antigo e fala, não, vou desfazer. E não é isso. Não é isso. Você pode deixar o carro mais... Eu não vou falar que é carro velho, gente, porque pra mim não é carro velho. Não, é carro usado. É carro vintage. A gente chama de carro usado. Essa palavra, a gente não usa a palavra velho. Lá a gente tem uma regrinha que a gente não usa a palavra velho e nem o carro feio, né? Tudo você tá lá pra deixar o carro do jeito que o cliente quer. Nesse tema que você falou aí, Ana, se você for olhar, por exemplo, eu sou torcedor do Goiás, né? Eu gosto muito dos verdes. Mas se você for olhar, a gente tem gama de vermelho, a gente tem materiais com tonalidades muito legais, de todos os gostos. Então aqui... Gente, inclusive, essa cor aí é do meu carro, esse rosinha aí. Basicamente do seu carro, não é? O que acontece? Hoje o mercado disponibiliza toda essa gama de material com qualidade, material aqui, eu estou mostrando materiais para durabilidade acima de 6 anos. Estamos falando de garantia acima de 4 anos aqui. Vocês têm essa garantia de 4 anos? Tem. Essa garantia da loja, essa linha, todas essas linhas que eu te trouxe aqui são garantias para 4 anos. O que é essa garantia? Ela cobre ou descolagem ou desbotamento, que é a única coisa que o material possa acontecer. Esse material só pode dar um problema de descolagem ou algo desse tipo se for um erro de fabricação. Então, assim,
Aqui tem muita tecnologia investida, tem uma tecnologia que chama Bubble Free. O que é isso? Se você está adesivando e a bolha formar, aqui tem as camadas de ar que essa bolha sai. Não. É muita tecnologia. É muita tecnologia. Então, hoje, quando a gente fala de envelopamento profissional, às vezes fala assim, não, José, mas peraí, eu sou do ramo, eu faço envelopamento, mas o meu é profissional, peraí. As exigências das marcas que passa pra gente é uma dessas. Primeiro, você tem que ter um ambiente com a temperatura ideal para que você coloque esse material na temperatura que o fabricante exige. Depois, você precisa ter ferramentas para que o seu acabamento... você consiga fazer um trabalho muito minucioso, porque se você está trabalhando, vamos dizer, num golzinho, no golzinho, né? Como 1940. É que era? 1940, beleza. Você tem que ter as ferramentas de uma forma. Se você está trabalhando em uma Porsche, em um Lamborghini, em um carro super esportivo, esse carro tem borracha diferente, tem vincos diferentes. Tecnologias totalmente diferentes. Outros tipos de ferramenta que você usa. Então, hoje é muito importante quando a gente fala desse envelopamento profissional, tá aí. Isso vai desde o ambiente, o material, as ferramentas que você utiliza. Então, assim, é o que a gente se especializou e o que a gente vem mostrando e fazendo nesses últimos 10 anos ali na Deplot. Então, para mim é muito legal poder falar disso. Como eu já citei ali, as pessoas acham que tudo é um preço e que o adesivo é um material barato, que ele sempre faz essa comparação de pintura e adesivo. É uma comparação que a gente nunca faz, a gente diz lá na loja que a gente nunca faz. Primeiro, aqui tem cores muito mais exclusivas, aqui é muito mais rápido de você fazer um trabalho, por exemplo, se você for fazer uma pintura boa, no mínimo, dependendo do seu veículo, no mínimo 30 dias. Caramba. Aqui nós estamos falando de 3 dias, tá com a transformação feita. E hoje a gente quer o quê? Rapidez. É isso, é aquilo? Tempo é dinheiro, né? Todo mundo hoje, nessa vida frenética que a gente anda, então assim, acaba que a gente ganha muito tempo aqui. E ganha tempo, ganha exclusividade. E aqui é o seguinte, minha amiga. Eu coloquei o rosa, não quero mais. Tirou, tá lá o carro do mesmo jeito. Caramba. É uma das facilidades desse material também. Todas essa gama de material importado, esses materiais que tem essas tecnologias de cola, ele tira, o adesivo sai sem deixar um resíduo de cola. Isso que eu ia fazer. A pergunta, se a pessoa deixa, por exemplo, 5, 6 anos aquele adesivo. Você retira ele. Eu sempre digo que se você não bater, você vende de pintura nova. Se você adesivar e não tiver nenhum percurso aí nessa caminhada, tiver seu carro adesivado, você tirou, ele tá zero. E aí você vai desde as cores até os transparentes, né? Por exemplo, tem muita gente que uma cor que a galera gosta muito, é o prata. O prata é uma cor, o prata, o branco, é as cores primárias, né? E o prata, o branco e o preto aí são as cores muito. Então, assim, eu tenho o caso das pessoas, assim, inclusive a gente vai mostrar isso futuramente, tem muita coisa legal para mostrar. O caso de o seguinte, o cara colocar o adesivo lá na loja, né, comprou o carro, e isso aconteceu numa Audi, um amigo meu. Meu Deus. E ele comprou ela zero lá, e aí ele falou, José, você tá na loja? Eu falei, tô. Eu vou levar meu carro aí, se você não der pra mexer agora, eu vou deixar, depois você mexe. Eu falei, não, tudo bem. E ele trouxe, por sinal, ele queria fazer uma viagem rápida. Eu falei, não, vamos proteger só essa frente aqui. A gente chama de kit frontal, que é capô, paralama, retrovisor, essas partes. E aí, na saída... disso daí, gente. Ele foi, entreguei o carro a ele, na casa dele, lá na mureta, lá ele foi, passou, raspou aquela frente. E ele me ligou quase chorando, José, eu fiz um... Não vou falar a palavra que é feia. Cometi um erro aqui e eu preciso que você veja. Eu falei, não, traz o carro aqui na loja. Aí quando ele trouxe o carro, eu já conhecendo o produto, né? E ele falou, olha, cara, eu nem andei no carro, eu não posso bater esse carro agora. Eu falei, não, moço, calma, fica tranquilo. Aí eu tirei a película todinha. Quando tirou, só ficou aquele arranhãozinho da parte que quando você arranha, assim, a cola do adesivo fica. Eu fui para ser o produtinho próprio, limpou. Ele ficou assim... Incrédulo. Eu não sei se ele me abraçava, se ele ria, se ele agradecia. Eu falei, cara, tá aí o produto, o motivo de... Porque eu te vendi esse produto. Porque é um produto que
que eu confio, é um produto confiável. Então, quando isso for acontecer, ele falou, então agora eu tô tranquilo, agora eu posso viajar, eu sei que as pedras, os bichinhos que vai vir, não vai dar nada, não vai chegar na minha pintura. Eu falei, não vai. Então, assim, a gente tem muito esses relatos. É muito gratificante você ver isso, que a galera acerta as pancadinhas, aquelas pequenas pancadas. Quando a gente tira, assim, todo mundo fica impressionado. Fala, caramba, cara, mas que legal, a gente nunca imaginou isso. Às vezes as pessoas vê só pela a parte da cor, né? Mas não vê o benefício que isso traz pro veículo. E a gente tá falando de 10 anos, né? Nessa loja, né? Né? Você começou, porque Nessa você loja. falou que lá a gente começou a introduzir o assunto, que você foi um dos pioneiros Sim. nessa questão. E eu sei que você enfrentou diversos desafios ao longo desse tempo. Como que foi pra você você ficar firme nessa parte de envelopamento? Olha, uma excelente pergunta. Eu te diria que, assim, os desafios são diários, né? Nunca para. Não, os desafios são diários. Assim, meu maior gargalo nele aí é a mão de obra especializada. Eu já tive muitos casos nesses anos, assim, de você acreditar, fazer tipo uma seleção de pessoas, aquelas pessoas que gostam de veículos, trabalhar com carro, a galera do automotivo, e ali você ensina, dedica ali um tempo àquela pessoa, e dali 3 meses, 6 meses ele já saiu, tá dizendo que é um profissional, abriu uma outra loja ali e tal. Então, eu acho que esse desafio maior é essa não conscientização do profissional que vai estar. Eu nesses anos, assim, eu não vou te falar que eu formei muita gente, mas muita gente aprenderam muitas verdades. Ajudou, né? Então, assim, o gargalo maior seria para mim essa dificuldade da mão de obra, e eu te diria que, assim, os apoios mesmo, tipo, do governo, porque, por exemplo, eu comecei meu projeto do nada. Eu tinha um sonho de trabalhar com carro, mas eu não estudei, eu não fui estudar lá na escola lá, para mim ser um gestor, para mim ser um administrador, para mim ser um bom comprador, para mim ser um bom vendedor. Você aprendeu isso no dia a dia. Então, assim, no meu caso, eu sofri mais. É claro que eu digo que para você que vai começar, que tenha que começar qualquer seu negócio, que você busque mais informações, aprofunde, especialize, faça curso. Eu vim fazer meus cursos a partir de 2015 para cá. Mas aí nunca mais eu parei. Todo ano eu vou a São Paulo fazer um curso, eu invisto mais ou menos R$7.000 por ano, o mínimo nessas viagens de curso, porque ali uma semana tem certificado. Então, de 2015 para cá, eu falei, não, eu não vou ficar nessa caixinha presa aqui, não. Eu vou sair, eu vou buscar informação, e as informações estão aí. Não, e eu sei que a sua loja tem várias novidades, carro, também ambientes, mas ó, eu sei que no nosso programa já passou muito rápido, vamos pro rápido intervalo, e eu te espero aqui no próximo bloco. Não sai daí! Let's get lost in this wonderland. See it all, we don't need a plan. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Yeah, your lover's an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Massas Cristal Alimentos, irresistível.
Estamos de volta com o programa da Ana. E olha, gente, o nosso programa hoje tá cheio de novidades para você e para sua família. Tô aqui com o meu amigo José, ele que tá falando sobre o envelopamento profissional especializado, sobre as técnicas. E para começar o nosso segundo bloco, eu quero que você conte uma história pra gente aí que Vamos impactou lá. aí a história sua e da Vamos sua lá. loja. Vamos lá, tenho algumas. A gente como a gente faz as trocas de cor, a gente tem uns parceiros, e um deles é o despachante. É o Davi, Goiás Solução, meu Quando parceiro. passa de uma porcentagem, né? Quando a gente, por exemplo, esse carro que a gente fez era de um amigo dele, um cara lá do interior de Itaberaí, e ele tinha um golzinho bola, carro de sonho. Nossa. Carro de sonho, ele já tinha tido um outro golzinho quadrado, e aí chegou no bola, 2 portas, verde, a cor top. Que isso. E aí o que acontece? Esse carro dele tava muito... Ele é uma pessoa carente, um cara ralador, pai de 2 filhos. E aí esse amigo meu falou, José, eu vou pegar o carro do Maguari, o nome dele chama Maguari. E ele falou assim, e nós vamos restaurar ele, só que ele não vai saber. E eu, e como é que a gente vai fazer? Ele falou, ó, você vai ter que ir lá, a gente vai te levar lá, você vai falar que a gente vai fazer, vai gravar, sei lá, vai pegar o carro dele e vai fazer alguma situação. Aí quando a gente trazer pra Goiânia, quando você sair de lá, a gente pega o guincho e manda pra Goiânia e eu já tô com os parceiros tudinho. Meu Deus. Vai vendo. A gente pegou, aí o parceiro da lanternagem fez, recuperou, do plástico recuperou e eu envelopei e ele trocou a cor. O carro ficou lindo. Trocou a cor do carro a também. gente fez um outro verde. Aí ele, o que ele fez? Criou um evento lá na cidade, um evento de carros, chamou muito a galera do muito youtuber, Flavinho, CH, muita gente lá. E aí tá lá na entrega do carro. Até então ele falou que o carro ele participou da gravação e tal. E aí vai eu dirigindo esse carro e aí o amigo meu. Meu Deus, O gente. que acontece? A gente saiu daqui de Goiânia 10 horas da Deploter. Quando a gente chegou ali, antes de o carro deu um problema, esquentou, o carro não andou. Aí, beleza, a gente parou na oficina e tal, e chamou o amigo lá, ele falou, rapaz, tá esquentando, mas vocês vão devagar. Beleza, andamos mais uns 50 km, o carro de novo tava fumaçando. Eu falei, meu Deus. E todo mundo lá no evento, mais ou menos umas 60 pessoas, horário marcado, e ele ligando, José, e aí, José? Eu falei, rapaz, tamo devagar. Aí, de repente, quando a gente tava chegando na cidade, isso a gente saiu 10 horas, já era 4h30 da tarde, quase Meu final do Deus. dia. A gente se almoçar, e nisso tudo a gente tava gravando tudo isso, esse caminho. Quando a gente chegou, o evento já tinha acabado, todo mundo já tinha ido embora. E tava só ele esperando com a família dele. Mas a gente conseguiu entregar. Aí a gente fez outro evento depois pra marcar, pra o pessoal vir ver o carro. Mas foi uma história inusitada assim. Por quê? Esse carro, ele tá com ele até hoje, ele não vende, é um carro... de sonho mesmo, como eu te falei. Nesse ramo da gente, dos carros, tem as pessoas que é apaixonada mesmo nos carros e elas não desfazem. Elas podem ter condições de comprar um outro melhor, um outro mais novo. Mas fica lá. Mas fica lá. Então é uma dessas restauração que a gente faz aí nesse carro, porque... eu tenho um xodó mesmo, meu lá, que eu não quero ver dele, não. Então, assim, é legal fazer parte dessas histórias. Não, e a gente vê que hoje o mercado cresceu aqui em Goiânia. E qual seria a diferença de uma pessoa falar assim, não, vou contratar você e outra empresa. Qual que seria essa diferença? Para ela pensar, por que contratar a Deploter? Ótima pergunta. Bom, primeiro, a diferença está nessa capacitação, né, que a gente vem fazendo em todos esses anos. E eu depois vou estar te mostrando aí os nossos certificados, até para você, pra gente provar o que a gente está falando. E assim, primeiro a nossa preparação, né, que a gente tem feito e depois os materiais, né? Então, assim, hoje em Goiânia, acho que se eu não me engano, tem um cara que inclusive passou pela Deplot e hoje ele aprendeu um pouco, então ele mexe com esses materiais. Bacana. Então, assim, primeiro de tudo, a qualificação, né, que a gente sempre está fazendo e nunca vai deixar de fazer. A gente diz que a gente tem um lema um slogan aí no nosso projeto que é nunca pare de aprender. Então, assim, a gente nunca quer parar de aprender Né? Sempre inovar e trazer materiais novos, né? Então tem muita coisa mudando e o principal diferencial hoje eu te diria que é mesmo a mão de obra qualificada, que é o que a gente tem. Não, e no começo eu falei sobre que vocês também são especializados em PPF. PPF. Explica pra gente sobre esse novo método. Bom, vamos lá. O PPF, ele é um material
é 100% transparente, ele tem uma tecnologia maior investida nele do que nesses que a gente chama de vinil. Esses materiais a gente chama de vinil. E os transparentes, o PPF lá, e os transparentes são o transparente e o PPF. O que acontece? O PPF, por ele ser um material que tem muita tecnologia investido nele, ele é um material premium. Ele é um material já mais caro. Mas diferenciado. Porém, o que tem nele? Ele tem uma tecnologia de regeneração. O que é isso? Eu te disse que eu vou fazer uma prova no seu carro lá. E nós vamos mostrar isso. Misericórdia, Deus. Por exemplo, você colocou o adesivo aqui, você arranhou lá. Deus. Passou uma palha de aço, esfregou lá, arranhou. Ai. Você esquentando ele regenera. Vocês no meu carro? É. Sangue, labareda do Tô te espírito. falando aí. E aí, o que acontece? Essa é uma das tecnologias. A outra é o hidrorrepelente que ele tem. O que é isso? A sujeira não gruda nele igual gruda na sua pintura. Por exemplo, se você tá no tempo de chuva, choveu, a chuva, ela para no vidro, na pintura. Isso é verdade. O meu carro já aconteceu de eu ficar... Chama chuva ácida. O que acontece? Dependendo, se o seu carro estiver parado debaixo de uma árvore e vir a chuva lá, e ele pegou a chuva lá e secou depois. Alguma coisinha que cai aquela também. nódia da árvore, conjunto com a chuva, ali vai criar uma crosta, que a gente chama. Então, ela só vai aumentar. Então, esses materiais, o PPF, por exemplo, ele não deixa nada disso chegar na sua pintura e nele, não gruda nele. Essa é uma das vantagens. Ele se regenera dependendo da pancada. E a outra, ele é um material que tem o poliuretano na sua fabricação. Poliuretano é um troço de altíssima qualidade, é um trem para durar as garantias acima de 10 anos. Uau! Nós estamos falando aí de uma película com muita tecnologia investida, mas porém com custo bem mais alto. Então, às vezes, as pessoas, José, nós estamos falando, sei lá, quanto que é para fazer um PPF? Digamos assim, olha, eles variam muito. Eu trabalho com duas marcas, uma 3M, uma Avery e uma inferior e uma melhor. Então assim, eu tenho duas opções de PPF pro meu cliente hoje, não tenho muito. Aqui nas cores não, eu tenho, sei lá, 5 opções de valores. Nossa, que bacana. No PPF você te limita de valor. Não, e eu vi que você já pegou aqui. Explica pra gente o que é isso daqui, quais são as diferenças desses aqui. Me deu curiosidade aqui agora. Essa aqui é meu parceiro da Avery, né? É uma marca americana. Ela tem assim, uma gama de cor muito grande. Aqui, ó, se você for olhar, eu vou ter até as opções de cromado. Você já viu? Gente, tem carro que fica dessa cor. Eu já fiz um assim. Mentira. Eu fiz uma BMW 8 com esse vermelho. Foi um divisor de água na minha vida. Caramba! Isso foi lá atrás e esse cliente é maravilhoso. Esse aqui eu já vi. Esse aqui, carro já vi com essa cor. Então, assim, você tem desde as... Ó, e aqui você tem as partes de camaleão. Não sei se vai dar pra perceber. Ai, que legal. Aqui sim, claro. Ele muda a cor, tá vendo? Que legal. Mas, por exemplo, igual você falou, tem a proteção que a gente faz pro veículo que a pessoa faz da própria cor, mas também tem os transparentes. Se eu quiser proteger o meu carro, principalmente das nossas unhas, pode ser transparente. Pode ser o transparente. Que bacana. Tudo que a Deploter disponibiliza hoje lá é proteção. O adesivo automotivo, todos eles são proteção. Agora, o que diferencia? Diferencias o sistema que é investido, o sistema de cola, porque a garantia do material não é na cor, é no sistema de cola dele. Caramba! Porque aqui, quando você for tirar, que não vai ter nenhum danificado do seu carro, vai estar lá bonitinho. Novinho, zero caindo. Novinho, zerado, não vai ter nenhum resíduo de cola, porque antigamente esses materiais você sofria muito, porque não tinha essas tecnologias investidas. Então você envelopava um carro, você passava 2 dias, 3 dias tirando a cola. É claro que é uma cola que sai, com o produto certo, sai, mas era muito chato. Para você trabalhar o ambiente, você tem que... Tem que saber especializar naquele adesivo. Porque, por exemplo, se a gente pega um adesivo e não sabe colocar, vai chover, vai entrar água, vai ficar aquela água lá, vai trazer ferrugem pro carro. Então você tem que saber com quem você está colocando o seu material, entendeu? Sim. E a Deploter pode ter certeza, gente, porque eles trabalham aqui com a gente na empresa, então a gente tem a confiança neles de trazer todo aquele material especializado com proteção. Eles fizeram aqui na nossa van, mas ficou maravilhoso, gente. Ficou sensacional. O seu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer. E é realmente o que você está falando. É aquela proteção. Eu agradeço pelas palavras. A gente fica muito alegre. Hoje,
se alegra muito, né, com tudo isso que a gente escuta, como eu estava falando com você, mas a gente tem um projeto futuro, assim, para... A gente ia falar sobre isso, né? É. Que você já veio até com a marca aqui. Eu já estou há 3 anos desenvolvendo esse projeto. Te falo que, às vezes, eu já até pensei de desistir muito dele, porque Não pode desistir, não. Porque toda vez parece que Deus fala, poxa, não é agora ainda, acho que você tá faltando alguma coisa. Espera meu tempo. Porque, como Deus eu te disse ali atrás, a gente... a falta da mão de obra qualificada impede muita. o crescimento do mercado. Você não consegue fazer tudo, você não consegue realizar tudo, você precisa de pessoas. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu parceiro, o Matheus, que tá comigo hoje, é um cara super top, um cara que aprendeu, assim, ele já chegou com um certo conhecimento, pouco na empresa, mas hoje ele é um cara que faz tudo. Agora, por exemplo, eu tô aqui, mas ele tá lá, inclusive, fazendo 2 projetos. Então, o que esse projeto vai vir? Para acrescentar essa... Eu espero de verdade que ele venha para suprir um pouco essa dificuldade, que não é só eu que tenho. Isso não é para mim, tem mercado para todo mundo. Eu hoje não falo que... eu falo que a concorrência é maravilhosa. Desde que seja uma concorrência leal, meu amigo. Você tá certo, impulsiona você a crescer. Impulsiona. Eu digo que quem tiver a melhor qualidade... Que vença. Quem tiver melhor preparado vai ser o vencedor. Mas a concorrência desleal que a gente tem é muito... O cara, ele passa lá na Deploter 3 meses, não, eu aprendi lá na Deploter com o José e tal. Primeiro ele já não tá falando a verdade, que ele não aprendeu muito nesse tempo. Depois aí ele não emite nota, ele vai lá na casa do cliente, ele faz o negócio. Então, pra mim... Fica desleal demais, você não consegue concorrer. Mas o cara não vai ter esse material. A minha diferencial é esse, porque... Não, e o diferencial também, vocês não trabalham somente com carros, né? Você tem o interior do local também. É mais um nicho dentro dele, né? Porque o envelopamento, a gente tá falando aqui especializado nosso do carro, mas a gente tem toda a parte de interior, a parte de móveis. Então, assim, e o futuro... É uma grande história, gente. Preciso de uns 4 programas pra estar falando sobre isso. E eu quero ainda vir mais vezes aqui falar do... Não, inclusive, tá também falando assim, ó, o tempo acabou, não, mas só espera ele terminar de falar aqui. Eu sei que nosso programa foi muito rápido, foi muito bom. Eu aprendi muito, eu também pude ter essa oportunidade de conhecer o seu trabalho. E mais uma vez te agradecer por estar aqui. Quero fazer o convite para você estar mais vezes aqui com a gente, não só no meu programa, mas todos os programas aqui da televisão. Opa, e eu que agradeço, de verdade. Obrigado mesmo, é uma oportunidade maravilhosa assim, pra gente estar falando mais da nossa arte, né? Que a gente espera levar isso, mais conhecimento, e a gente quer que não só... que as pessoas que não têm esse conhecimento, que eles busquem conhecer, saber mais, porque o adesivo, ele é proteção. O objetivo dele é proteger, e depois a estética. Prazer. Foi muito bom. Espero você aqui mais vezes. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui com esse programa maravilhoso. Agradecer o José mais uma vez. Agradecer você que está assistindo aí com a sua família. E fique ligado que a programação dessa TV é feita para você e para todo mundo. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.